pessoal, bem-vindos ao canal. Tem coisas que não se explicam simplesmente pela parte técnica. Por exemplo, como é que aquele super jogador não deu certo num determinado time? Bom, tem uma explicação específica, um contexto, uma engrenagem, daqui a pouco o extracampo. Tem coisas que não são tão simples de explicar no futebol. Como é que aquele perna de pau, que nunca acertou um passe na vida, teve uma temporada em que fez 30, 40 gols? Bom, algo muito específico, um contexto. Então, de novo, tem coisas que não se explicam só pela parte técnica. Onde é que eu estou querendo chegar com essa história? Eu estou querendo chegar no jogador chamado Fernando Henrique. Por quê? O Fernando Henrique, ele não é aquele craque que eu usei no primeiro exemplo, mas está muito longe de ser o perna de pau que eu usei no segundo exemplo. O Fernando Henrique, ele é um bom volante, ambidestro, uma passada interessante para o campo de ataque, joga de cabeça erguida, tem bons lançamentos, fez bons jogos no time principal do Grêmio. Aquele momento do Grêmio, tá bem que foi aquele Grêmio do rebaixamento, mas quando o Grêmio esboçou uma reação ali naquela largada com o Filipão, o Fernando Henrique era titular do meio-campo do Grêmio e ficou marcado, ficou carimbado por conta da eliminação do Grêmio naquela Sul-Americana contra a LDU em Porto Alegre por um pênalti que ele não cometeu, que o juiz inventou. O Grêmio foi prejudicado com um pênalti inexistente. E ali o Fernando Henrique ficou marcado. Só que desde então, desde aquele momento, algumas coisas muito mal explicadas aconteceram com esse jogador. O afastamento dele num primeiro momento, num suposto problema extracampo. Depois o empréstimo dele para o Cruzeiro, que estava acertado durante a Série B. O Cruzeiro queria muito jogador e o Grêmio disse, ok, vai embora. E depois que disse vai embora, disse, não, calma, segura, volta, agora quero te utilizar. Ele não vai para o Cruzeiro, volta para o Grêmio não utiliza e ele sai perdendo na história toda. E agora ele está deixando o Grêmio sem que tenha recebido outra oportunidade depois desse caso de vai não vai para o Cruzeiro. Então lembra que no começo do vídeo eu falei que às vezes a explicação não está na parte técnica? Eu não tenho dúvida que a explicação para a não utilização do Fernando Henrique não é técnica, porque o Fernando Henrique, ele não joga menos que o Sarará, ele não joga menos que o Jonathan Varela, ele não joga menos que o Thiago Santos, ele não joga menos que vários desses jogadores que sempre estão e sempre estiveram à frente dele na fila, à frente dele na hierarquia dos volantes do Grêmio. Então tem alguma coisa muito mal explicada, que evidentemente que o Grêmio não quer que apareça, que talvez nem o Fernando Henrique quer que apareça, e a gente com o tempo vai descobrir. Ou agora no novo clube dele, ou depois de um tempo, ou quando enfrentar o Grêmio, ou talvez seja simplesmente uma sucessão de avaliações equivocadas que o próprio Grêmio fez internamente. Porque, gente, nós vimos ele jogar. Ele não é o Pelé, ele não é o Pirlo, ele não é o Gattuso, ele não é o melhor volante do mundo, claro que não. Mas ele é muito melhor do que esses caras que eu falei. Ele é muito melhor que Jonathan Varela, é muito melhor que Thiago Santos, é muito melhor que... gente, que alguns volantes, Sarará, que vários volantes que tiveram mais chance do que ele nesses últimos tempos no Grêmio. Então tem coisa mal explicada em relação ao Fernando Henrique e tem coisa que a gente ainda vai descobrir dando umas cavocadas dentro do Grêmio. Agora é uma direção nova, a comissão técnica não é nova, o Renato segue, mas a direção é nova, o departamento de futebol é novo. Eu tenho certeza que nos próximos tempos, dias, semanas, a gente vai acabar descobrindo alguma coisa mais esquisita, espinhosa talvez, e que vai nos ajudar a explicar e a entender por que o Fernando Henrique não teve mais chance no time do Grêmio.